Filhas e filhos da espiritualidade, muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não é inscrito, se inscreva, curte, comente, ative o sininho para que o YouTube entenda que esse assunto é relevante e leve para muito mais pessoas. Muito prazer, meu nome é Bárbara Fortunato, sou mentora espiritual e aqui nesse canal eu trago previsões com baralho cigano, rituais, simpatias, banhos, um pouco de tudo dentro da espiritualidade. E hoje o vídeo ele vai vir de uma forma um pouco diferente, tu vai saber agora o porquê. Se você quer saber sobre o estado de saúde do nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, fique comigo até o final desse vídeo. Para quem já conhece um pouco meu trabalho, sabe que eu não sou dessa esfera artística, né? Dos famosos, cantores, celebridades, jogador de futebol. Eu não tenho cunho político nenhum, partidário. Eu falo da espiritualidade de uma forma super leve, mas sempre muito respeitosa, porque eu sei até onde eu posso ir. E, em especial, eu estou fazendo aqui, na verdade eu já fiz essa previsão, mas eu vou trazer detalhes de como tudo aconteceu e vou reproduzir as cartas que eu usei no dia 21 de abril. Sim, vai aparecer aqui na tela para vocês em algum momento, ou desse lado ou desse, print das conversas. Eu tenho uma amiga que eu amo muito, ela é muito especial para mim, e ela gosta muito do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e ela mandou uma mensagem para mim. Amiga, o Bolsonaro faz a passagem ou ele sai dessa? E me deu um estalo, eu falei, vou fazer uma previsão. Eu não tenho esse hábito, mas eu acredito que eu não estou invadindo a privacidade dele, até porque isso é público e notório, né? Tá correndo em todas as redes, na própria rede dele mesmo é mostrado, né, a questão do hospital, tudo que está acontecendo, então isso não é fechado, isso não é algo muito particular dele. Se fosse, eu não estaria expondo aqui. Tá? Porque eu tomo muito cuidado, não criticando quem faça, cada um sabe do seu trabalho. Mas eu não gosto de fazer previsões quando são assuntos, fulano de tal traiu fulano de tal. Esse tipo de coisa eu não sou adepta, tá? Eu poderia sim falar, trazer, porque meu baralho é um baralho muito certeiro, dificilmente eu erro numa previsão, mas tudo tem limite. Quando ela me pediu, eu olhei para a situação e eu falei, nossa, é válido fazer essa previsão. Falei para ela o seguinte, me dá uns minutinhos que eu vou abrir o baralho para ti. Então, eu preparei a mesa, fiz a pergunta para o baralho cigano e o baralho cigano trouxe a resposta. Vai aparecer para vocês a foto da mesa, das cartas, certinho na ordem, conforme foi feita a pergunta. E eu trouxe as mesmas cartas para agora aqui, para mostrar para vocês a mesma ordem que vai aparecer no print. Quando eu pergunto para as cartas se Jair Messias Bolsonaro vai sair dessa situação, as cartas me trouxeram uma resposta que eu fiquei muito feliz, né? Porque afinal de contas é a vida de um ser humano, independentemente de partido, de cor, de raça, de cunho político, de cunho religioso, não interessa, é um ser humano. Né? Eu acredito que só Deus tem um momento certo para fazer essa passagem com quem tenha que ser feito, né? Não somos nós que vamos ficar falando que a pessoa deve partir, que já está na hora mesmo de partir, enfim. Vocês entenderam, né? Não dá para falar muitas palavras aqui, porque senão o YouTube corta o meu vídeo. Então, vamos lá. Conforme eu for mostrando para vocês, vai aparecer print, tá? Da mesma sequência. Jair Messias Bolsonaro sai dessa situação, a carta da chave. Gente, meu baralhinho é bem velho, tá? Tá até, ele é de muitos anos. A carta da chave fala que sim, que ele sai dessa situação. A carta da âncora fala de uma estabilidade. Tá? Então, ele tá numa situação delicada, mas ele estabiliza. Ele vai ficar o quê? Bem dentro das condições, porque esse assunto é muito delicado, né? Essa questão toda dele aí. Então, ele fica bem dentro dessas condições. A carta da árvore também caiu, né? Falando sobre a saúde, a prosperidade dele na questão clínica. A carta dos caminhos fala o quê? Que ele tem caminho para se recuperar. A carta do cavalheiro fala o quê? Que será uma recuperação mais rápida, que ele não vai ficar tanto tempo assim dentro de um hospital, ele até pode ficar, mas mais para uma precaução, né, que ele vai ter uma melhora, que a melhora vai ser rápida. A carta da casa que caiu aqui, ela fala da casa, da volta, tá vendo?
Carta do caminho, falando que ele tem um caminho. A carta do cavaleiro traz um caminho mais rápido. E a carta da casa fala da casa, do lar dele. E a carta do urso trazendo que vai ser uma surpresa, porque muitos já imaginavam que ele estaria partindo. E também dessa força que ele tem. Não só uma força de vida, né? De vontade de viver, mas que ele também tem um amparo espiritual muito grande. Então, a minha previsão que eu fiz no dia 21 de abril é que o Bolsonaro, ele se recupera desse momento delicado, mas não quer dizer que ele não vá ter problema futuro, né? Problemas futuros aí com essa questão da saúde, porque é uma saúde muito delicada, são situações delicadas. Então, a equipe médica consegue dar volta em tudo isso, dá uma estabilizada na situação. E ele, sim, volta para casa, acredito, pela previsão que eu fiz, uma outra previsão que eu fiz, aí isso foi uma coisa bem particular minha, que eu busquei para saber, né? Mais ou menos aí uma média de tempo que ele volta para casa. É uma média de tempo que ele volta para casa em maio. Se eu não me engano, alguém pediu para mim também isso. Eu tenho que ver. Mas se alguém pediu, eu vou ter isso no WhatsApp registrado, tá? Previsão de volta do Jair Messias Bolsonaro. Foi o pedido que foi feito também de um grupo que eu participo, de mulheres que gostam muito dele, e perguntaram, e aí, ele volta quando? Então, a previsão que eu dei é até 18 a 20 de maio, por aí, se não for um pouquinho antes. Mas, a previsão que eu fiz sobre a volta dele para casa tinha uma carta específica que falava para tomar cuidado, porque no hospital ele estaria mais protegido de uma certa forma. Por mais que o hospital tenha essa questão da bactéria, né? Essa questão de alguma infecção hospitalar, o assunto dele é no intestino, é muito delicado. Vai ser feito um pedido que ele fique mais tempo, mas na verdade ele não aguenta mais ficar dentro do hospital e ele quer voltar. Então eu vejo sim melhoras para o Bolsonaro, eu vejo sim que ele volta para casa. Ele não volta 100% recuperado, esse assunto é muito delicado, mas ele volta mais forte e com a saúde estabilizada, tá? E daqui para frente é esperar aí as notícias, né? E eu desejo do fundo do meu coração que ele se recupere, que ele tenha aí muito mais tempo de vida, que eu acredito piamente que o Bolsonaro tem uma missão nessa terra, tá? E uma missão muito forte. Eu sei que muitas pessoas vão vir aqui, vão falar, hater, né, pra variar, mas eu não me incomodo, tá, gente? Quem quiser deixar um comentário no meu vídeo, fique bem à vontade para comentar. Eu não vou brigar, eu não vou xingar, até porque essa parte aí eu já sou muito mais evoluída. O meu papel é trazer a espiritualidade de uma forma séria, de uma forma leve também. Eu não sou uma cartomancista, né, uma cartomante que faz terrorismo espiritual. Eu não gosto de falar de tragédia. Eu acho que é tudo muito delicado. Eu acho que quando a gente levanta essa bandeira dos avisos, da tragédia, eu acho que a gente deixa uma população muito agitada, muito preocupada. E tem várias tragédias aí que já foram de fato anunciadas, né? E muitas tragédias que foram certeiras. Mas se vocês forem parar para analisar, tragédia anunciada e feito previsão, não tem como, de uma certa forma, alguém se meter no meio disso e falar assim, tudo isso vai mudar. Né? Porque tragédia é tragédia. Acontece muitas coisas ruins, vem muitas coisas ruins para acontecer, mas a gente não tem como mudar. O que a gente pode fazer é orar e pedir, né, a nosso Deus Criador que cuide do nosso país, que cuide do nosso planeta no modo geral, porque sempre quando acontece alguma coisa em outro estado ou em outro país, reflete também. Então vamos orar para que tudo fique bem, não só com o nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, mas com o nosso planeta, com o nosso país, principalmente, que precisa muito de amparo espiritual e de Deus Criador para dar um caminho e que seja um caminho de glória. Um beijo de luz e tchau, tchau!